nesse ato tão importante de aliança de casamento. Pedimos, Deus, a tua bênção. Que o Senhor esteja na direção, Senhor, dessa realização do cerimonial. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa teus filhos nessa hora, Senhor. Nós oramos crendo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Carlos, Mariana, eu falo a vocês não só como pastor, mas falo também como pai. E diante dessa decisão de vocês, separei uma mensagem da Bíblia para nortear o casamento de vocês, a vida a dois, que é um ensinamento dado por Jesus. A Bíblia, ela nos fala muito de família. A Bíblia, ela nos fala muito de casamento. E Deus, Ele nos instrui a esse respeito. Mas hoje eu separei um versículo onde é um ensinamento do próprio Jesus. O próprio Jesus ensinando a respeito de construir. E essa palavra está em Mateus, capítulo de número 7, versos de 24 a 27, onde o próprio Jesus está ensinando os seus ouvintes a respeito de uma construção. E ele usa uma alegoria para falar de princípios espirituais, para falar de relacionamento, para falar de família. E ele usa a alegoria da construção de uma casa. E ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra essa casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Então o Senhor Jesus, ele começa a falar a respeito de base, de alicerce, de fundamento. E assim também é quando nós queremos construir algo. Nós temos que ter essa construção muito bem alicerçada, muito bem calçada. E é isso que o Senhor fala. Ele fala a respeito de dois fundamentos. O homem insensato é sobre a rocha, mas o insensato é sobre a areia. E nós percebemos aqui que as dificuldades vieram para os dois, tanto para aquele que construiu sobre a rocha, quanto para aquele que construiu sobre a areia. A dificuldade de construção, os materiais a serem construídos, ali a casa, a aparência exterior, eu creio que não tenha sido motivo da diferença dessas casas. Mas pelo que o Senhor narra para nós, a diferença estava no alicerce. A diferença estava na base. A diferença estava onde nós construímos, qual a base que nós construímos a nossa vida. No caso, o casamento de vocês. Vocês agora estão construindo uma história juntos e precisam estar alicerçados. Jesus usa esses termos para nós compreendermos a base desta construção. E a principal diferença está aí: sobre a rocha ou sobre a areia. E para termos uma compreensão ainda maior, nós sabemos quem é a rocha, porque a Bíblia nos fala quem é a rocha. Em vários textos é mencionado isso para nós, mas separei apenas um, que é Salmos
aliás, que é Isaías, apesar de nós termos várias declarações em Salmos, que são louvores ao Senhor, mas essa de Isaías 26:4 diz assim, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então Isaías, que é um profeta messiânico, ele traz essa palavra, confie no Senhor, porque Ele é essa rocha eterna. O Senhor é a nossa rocha. E queremos aplicar nessa noite a respeito de família e a respeito de casamento, esse ensinamento que Jesus traz para nós. Essa palavra que Jesus dá para vocês está dando a oportunidade de algo que está começando agora, lançar um alicerce firme, começar uma construção firme, começar uma construção segura, alicerçada. Período de namoro, período de noivado, é um período de conhecimento. Mas eu quero alertar vocês que o casamento não vem pronto. Ele se constrói dia após dia. Vocês viverão experiências que ainda não viveram. Experiências de conviver a dois, de viver a dois. E para que isso aconteça firme, tem que estar alicerçado. Porque a palavra diz que é o sensato que constrói sobre a rocha. Ou seja, o prudente é que constrói sobre a rocha. Então nós temos que ser sensatos, nós temos que ser sábios, porque nós queremos uma construção que dure. Nós queremos um casamento que dure. Nós queremos uma família que dure. Quantas famílias estão sendo abaladas nesse tempo? Quantas famílias estão desmoronando nesses tempos? Falam em incompatibilidade de gênero, falam de problemas financeiros, falam de problemas emocionais, mas se esquecem da base, se esquecem do alicerce, que não está muito bem fundamentado. Quantos estão desmoronando? Vocês enfrentarão dificuldades. Vocês enfrentarão lutas. As lutas do convívio, as lutas de estarem os dois formando agora uma família. Tentar alinhar os pensamentos, tentar alinhar as vontades, tentar alinhar os conceitos, não é fácil. Então vem lutas, vem dificuldades. Assim como Jesus alertou no texto, porque ambas as casas sofreram os danos da tempestade. Ambas as casas foram abaladas por essa tempestade, porque o texto diz, desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Ambas sofreram o impacto da dificuldade. A grande diferença é que uma estava alicerçada sobre a rocha. Tem vento, tem tempestade, tem dificuldade, mas ela permanece de pé. Ela permanece firme. Construir não é fácil. Que bom que o Senhor Jesus nos dá uma linguagem de forma que possamos compreender muito bem. Muitos que estão aqui reunidos, nem que seja um pouco, entendem de construção e da dificuldade nessa construção. Só que a construção aqui que Jesus fala para nós é outro tipo de material. Para a construção da família, do casamento, nós temos que ter a manutenção do amor, do carinho, do respeito, da compreensão. Eu, como pastor, já ouvi, já atendi muitas pessoas onde está desmoronando os seus relacionamentos e o amor permanece. Dizem
amar. Mas estão desmoronando. Por quê? Porque os demais materiais foram deixados para trás. Perdeu-se o respeito, perdeu-se o carinho, perdeu-se a comunhão, perdeu-se o confiar. E aí o amor sozinho não consegue suportar materiais que estão sendo usados de forma inadequada na construção. Aí, Mariana, é muito importante o carinho, o respeito, a compreensão, o amor. Nós sonhamos com casamento, principalmente as meninas. Sonham com o príncipe encantado. O Kaique, algumas vezes que eu ia falar com ele sobre escatologia, falar sobre os fins dos tempos, ele, Jesus não pode voltar antes de eu casar. Está casando. Pode voltar hoje. Mas tem sonhos, tem projetos. E aí Deus está te dando uma princesa. Mariana, Deus está te dando um príncipe. Mas se vocês quiserem manter isso no alicerce da casa, da construção de vocês, está aí, no dia a dia, se você quer ter uma princesa na tua casa, trate a Mariana como uma princesa. Mariana, se você quer ter um príncipe na tua vida, trate-o no dia a dia como um príncipe. Esse é o segredo do alicerce. De não perder o carinho, não perder o amor, não perder a confiança, o prazer e o respeito de estar junto. Trate como príncipe, trate como princesa. Mas por que é tão difícil nós construirmos uma família alicerçada? Porque há uma diferença muito grande entre homem e mulher. E para conviver nessas diferenças, nós precisamos de um algo a mais. Nós precisamos suportar as dificuldades, suportar as tempestades. Porque a mulher é diferente do homem. E eu não estou falando somente anatomicamente, isso todos nós sabemos. Mas, por exemplo, Mário, eu quero te alertar algo que nós ouvimos falar de muitos experientes na área, muitos palestrantes falam da dificuldade do homem de exercer multitarefas. Alguns até dizem que isso parte do princípio antropológico, ou seja, antigo, onde o homem tinha que sair para a caça e ele precisava se concentrar para bater a caça. Então ele focava na caça. E hoje o homem é focado. Ele não sabe exercer várias tarefas. Então, por muitas vezes você vai falar com ele e só vai escutar um é. É o homem que é assim. Dizem também que o homem, se você pedir a ele para botar um leite para ferver, ele vai lá, coloca e fica lá olhando o leite. Aí se você perguntar para ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou dando conta para o leite não entornar. Foca naquilo. E às vezes entorna. E às vezes entorna. O homem, ele não exerce multitarefas. É lógico que dá para fazer uma coisa ou outra, mas multitarefas é difícil. Carlos, né? Nós estamos no cerimonial, né? É o pastor que está falando. Carlos, a mulher tem necessidade de falar. Também dizem que a mulher fala em média 6.000 palavras por dia, enquanto o homem fala 3.000. O homem gasta e a mulher ainda tem uma reserva. Mas é da mulher. Você está construindo. Então você tem que perceber. Nessa diferença, você tem que aprender a ouvir. Mas a ciência explica por que a mulher
fala mais do que o homem. O homem, para se comunicar verbalmente, ele utiliza a parte do cérebro, do lado esquerdo, uma parte atrás do cérebro, posterior. É uma área aqui onde o homem se utiliza para se comunicar verbalmente. E a mulher, ela utiliza todo o lado esquerdo. Se for preciso, até um pouquinho do direito. Então, olha como tem área para a mulher se comunicar. Mas por que estamos falando a respeito disso? Existe diferença. E essas diferenças serão acertadas dentro do lar, no dia a dia, na convivência. Vocês vão ter que fazer um acerto nessas diferenças. É uma construção. Casamento é uma construção. Relacionamento é uma construção. E quando surgem as tempestades, quando surgem as dificuldades, e vocês buscarem ajuda, com certeza, os pais que estão aqui estarão prontos para te ajudar. Quando surgirem as dificuldades, surgirem as lutas, os padrinhos, as madrinhas, os parentes, os amigos, estarão prontos para ajudar vocês na caminhada. Mas existem tempestades que só Jesus pode ajudar. Existem tempestades que nós precisamos estar alicerçados na rocha, porque senão a casa cai. A tempestade vai com ímpeto contra aquela casa e ela cai, porque ela estava alicerçada sobre areia. A única diferença na casa é essa. Ouviram as mesmas palavras, porque o Senhor fala: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as colocam em prática, caem. Aqueles que ouvem a minha palavra, as minhas palavras e as colocam em prática, a casa não cai. Existem tempestades que só Jesus pode ajudar. É a casa edificada sobre a rocha. Vocês estão cumprindo o que está escrito na palavra de Deus, em Gênesis, mas eu quero narrar o que está escrito em Marcos, capítulo 10, versos de 7 a 9. Por isso, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A partir do momento da aliança, Deus não vê mais o casal como sendo dois, mas Ele vê como um. Ele vê como uma só carne. Não vamos entrar aqui nos princípios que o homem é formado por alma do Espírito, e que o Senhor narra que em todos esses três aspectos tem que haver a união. Não pode haver união somente na carne, não pode haver união somente na alma, que simboliza os sentimentos, e nem tampouco não pode haver união sem o espiritual. Então, um só. É comum, depois de casado, se o Carlos for em uma festa de amigos e a Mariana não estiver presente, as pessoas indagarem: Carlos, onde está a Mariana? Porque ela agora faz parte da sua vida. O mesmo com a Mariana. Frequentar alguma festa, frequentar algum lugar sem o Carlos, vão te indagar: onde está o Carlos? Porque agora vocês estão aliançados. Vocês agora estão construindo, e Deus olha para uma só. E eu gostaria, nessa noite, de exemplificar. Porque Jesus, Ele trouxe um ensinamento de coisas que nós possamos entender numa construção de casa, falando de família. Mas eu quero trazer também uma reflexão para nós. O que é isso de ser uma só carne? De Deus olhar para nós e ver um só, e não mais dois. Eu vou ler de novo o texto. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
chega só um pouquinho para cá, mas não tanto à frente dos nossos ouvintes. Pastora Thelma. Nós iremos fazer essa representação. Pastora Thelma, por favor, derrame um pouco do suco de uva dentro desse cálice. Vamos supor que este cálice representa a vida do Carlos Henrique. O Carlos Henrique, ele vai trazer consigo tudo que ele aprendeu no seu crescimento, na sua vida, tudo que ele aprendeu com os pais, com as escolas, com os mestres, a sua formação de caráter, o que é individual do Kaique, o que ele acredita, como ele se formou, o caráter dele formado, aqui está simbolizado. É a individualidade do Kaique, é a individualidade do Carlos. Da mesma forma, este cálice representa a vida da Mariana, sua formação familiar, sua formação acadêmica, os seus conceitos de certo, errado, seus pensamentos, a sua fé, está contido aqui na individualidade da Mariana, porque nós somos seres únicos, irmãos. Ainda que você possa encontrar alguém parecido com o outro, é só parecido, porque nós somos únicos. Isso aqui representa a individualidade da Mariana. Mas quando eles chegam diante de Deus para fazer um voto de aliança, segundo o texto que nós lemos, não conceito de homens, mas conceito de Deus, ele diz que aí forma-se um só. O cálice contido o suco representando a Mariana, o cálice contido o suco representando o Carlos Henrique, agora é visto por Deus com um só cálice, uma só carne. Não quer dizer que a Mariana vai deixar de existir individualmente, não vai dizer que o Carlos deixará de viver individualmente, mas agora eles estão com um só propósito diante de Deus. E aqui está a aliança. Seria possível eu retornar com esse suco para os cálices que antes representavam a individualidade de cada um? Será que eu consigo separar exatamente o suco que estava contido nesses cálices? Não. Porque há uma fusão. Torna-se espiritualmente uma unidade. Ainda que eu separe em mesmas proporções dentro desse cálice, haverá sempre entre os dois cálices a mistura do que representaria Carlos e Maria. Por isso Deus fala, é uma só carne. Agora vocês estão aliançados. Agora vocês são uma só carne diante de Deus. Vamos retornar? Diante, Carlos Henrique, Mariana Gigante, diante dessa representação da aliança diante de Deus, onde está o símbolo deste amor? Onde está o símbolo desta aliança? Deixa eu parar nela mesmo. Pode sentar agora. Tirar o pause. Não vai dar para continuar agora não, mas vamos encerrar. Falando de uma parada de uma música, não sei se você conhece, que diz que eu estou aqui. Comigo eu estou aqui. E se a nossa frase é ruim, com todos os problemas que nós vivemos, não esqueça o que eu vi. Dá para continuar.
Mariana Gigante, olá, criança, no dedo do seu amado. Essa aliança vai ser representa o nosso amor. Antes de você falar, eu preparei todo um texto, tudo. E não consigo falar agora de tanta emoção. Eu só me abençoo por todo mundo, por cada um de vocês. Te amo. Senhor, eis aí, Senhor, este voto feito na tua presença. Esse casamento, esse matrimônio, debaixo da unção do teu Espírito Santo. E nós, como ministros do teu Evangelho, nós abençoamos, Senhor, esse casamento. Nós abençoamos, Senhor, estas alianças, pelo poder que há no nome de Jesus. E assim, Senhor, nós os declaramos marido e mulher. Pode beijar a sua querida. Eu tenho o costume, quando estou ministrando o casamento, que eles se beijam, eu falo assim, olha, beija de novo porque não deu para sair na foto, mas esse deu. Esse deu para sair na foto. Carlos Henrique, Mariana Gigante, vocês vão assinar agora o documento do seu casamento religioso, segundo a lei 6.015, no rito evangélico celebrado pelo pastor Carlos Beta. Carlos Henrique